Necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário de toda a internet. É o Necessário Podcast, meu irmão. Primeiro episódio do ano, meu Primeiríssimo. filho. Novinho em folha. 2025. 2025, pé direito. O ano da conquista. Em nome de Jesus. O ano do movimento, como diz o Lia. O ano do movimento, que tudo vai acontecer. Hoje um episódio muito especial, com uma pessoa muito especial, mas também marcando, Yuri, a volta dele. De quem? O renegado. O renegado. O renegado, o gringo. O gringo, cara. Superstar Soccer Deluxe International Superstar Soccer. Alright. Quem é ele? O René Moura. Olha lá, o René. Maravilha, saudade de vocês, meu povo. louco. Meu Deus, homem, Ele que chegou. saudade. Quantos cara. dias fora, René? 38 dias. Olha aí. Apenas 38 dias. Olha aí. Ah, que maravilha. Foi bom demais, hein, gente? Você vê, uma pessoa normal como a gente sai de férias, vai no balneário, Yuri. E olha lá. O cara foi pra New York. New York. Outra pegada, meu Que filho. no meio da isso, neve que lá, né, isso, cara? que isso. E olha só, eu voltei e não tô sozinho. Voltou o que você voltou? Meu irmão. Sabe quem veio comigo ou não? Sabe o... Quem veio? professor Ele? Não sabe? Não. Ó, quem veio comigo aqui, ó. Olha quem é esse? lá, é o Godzilla. É o Godzilla, meu Olha irmão. aí. meu amigo. De lá de Olha New pra York. cá. Ó, Que benção. Você que viu demais. isso? Isso é Deixa aí, maravilhoso, ó. cara. Aí, fazer gente, parte. mais um motivo pra Mais vocês um, hein? xingar o necessário aqui, que eles xingam os nossos bonecos, eles não agora gostam. vocês têm que xingar o René. É. Não é nós, agora é o René. É o Godzilla, gente. Por favor. A galera tá top. meio grilada com os nossos bonecos. Que isso. Não façam isso, não façam isso. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero começar esse programa já falando pra você aquilo que você quer saber. Aonde está o episódio de 100 mil inscritos? Como é que tá? Cadê o episódio de 100 mil inscritos, René? Despacito. Meus filhos e minhas filhas, calma. Fica com o coraçãozinho calmo. Esse programa dos 100 mil inscritos vai ser um programa sensacional. Special. Mas para que isso aconteça, não depende só de nós. Olha, nós temos 4 convidados que vocês exigiram que tivesse. Tem que casar a agenda de todos eles, mas nós já estamos mexendo aí o doce, meu filho, movimentando. para que aconteça esse episódio. Então tenha muita calma. A minha dica para você não perder esse programa é continuar aqui no necessário, né, René? Sem dúvida. Inscrito no canal, ativando as notificações, porque vai chegar pra você muito em breve. A gente vai comemorar. Você viu que eu nem tô comemorando ainda os 100 mil. Não. Vou deixar pra comemorar com eles, René. Maravilha. Com certeza. Vai ser uma festa que nós... A ideia é preparar algo realmente da maneira que vocês merecem, porque Deus tem abençoado, porque você tem clicado lá e sentado o dedo sem dó. Exatamente. Sentado o dedo, né, René? Aí, ó, já começou o negócio Exatamente, aqui, ó. exatamente. Ó, tá vendo? Tá moendo. Eu preciso dizer pra vocês, antes de chamar o convidado, que existe um patrocinador que faz isso aqui acontecer, meu filho, que ainda continua com Que a gente. chacoalha, né? Chacoalha o bambuzal. Quem que é, William? Tô falando da Master Biodigestores, que tá passando o banner agora aqui embaixo, meu filho. Pra você, homem do campo, você que precisa criar um biodigestor, canalizar os dejetos animais, é com a Master Biodigestores lá do Luiz Thiago. Olha, tá passando aqui no canto da tela o QR Code, você pode direcionar seu celular, a câmera dele, que você vai lá pro Instagram. E lá no Instagram tem todas as informações que você precisa. Então a Master Biodigestores é o que há de melhor pro homem do campo, tá ok? O segundo patrocinador nosso é a MB Corretora de Imóveis, que hoje a gente não precisa falar, Yuri. Mas quem que é MB? Tá com ele a palavra, meu filho. ligado. Olha que honra. Chegamos de novo aqui, galera. É isso aí. E começamos 2025 com o pé direito, meu irmão. Com o lançamento de uma torre de edifício de apartamentos aqui em Foz do Iguaçu, na região central de Foz do Iguaçu. Muito top. Vou deixar a descrição para vocês aí, o banner. O lançamento vai acontecer agora dia 25. 44 apartamentos. Então, você que quer fazer um investimento, o número tá passando aqui para vocês. Maiores informações é só ligar nesse número.
Com toda a certeza do mundo. Nessa semana eu recebi pelo menos 3 recados, depois eu vou passar pro Renê, de gente falando, olha, eu quero ir morar em Foz do Iguaçu, eu tô me mudando do meu estado, quero ficar perto aí de vocês. Venha pra cá, galera. Então você fala com o Renê da MB Corretora de Imóveis, que eu tenho certeza que ele vai colocar você no lugar certo, abençoado, que cabe no seu bolso, meu filho. É a MB Corretora de Imóveis, né, Renê? É isso aí, maravilha. Vamos lá. É isso aí. Então agora o próximo recado é pra você mesmo que tá aqui comigo no Necessário Podcast em 2025 e ainda não se inscreveu lá no canal do Necessário Comentar, Yuri, que é o segundo canal dessa equipe aqui, né? Exatamente, ó. Só em live. Segundo, meu Ó, amigo. estou preparando Perde já não. o material pra gente estrear esse programa e eu tenho certeza que você vai gostar muito do que nós vamos falar por lá. É um programa onde nós vamos comentar os comentários, né, Yuri? Comentar o que a tem uns galera anda comentários escrevendo feira. aqui, Renê. E aí é o seguinte, se você comentar, meu irmão, Tem que aguentar a Tem resposta. que aguentar a resposta, porque aí quem tiver lá, o bagulho vai ferver. Então tá passando o banner aqui pra você, não custa nada, você corre lá, se inscreve no novo canal que é o Necessário Comentar. Tem muitos planos pro Necessário em 2025, vários canais que nós vamos começar a disponibilizar pra vocês com vários assuntos, então fica ligado com a gente. O último recado é pra aquele, Yuri, que assiste os nossos vídeos, assiste os nossos cortes, que já ouviu falar do Necessário, mas ainda, Renê, não é um dos 110 mil inscritos que esse canal tem hoje. Quantos mil, William? Você já pulando pra 110, você acredita? Que Renê? maravilha, hein? Lindo esse número. E 110. É claro, aproveitando a menção do 110, eu quero aproveitar aqui a palavra do microfone e falar para vocês. Muito obrigado. Eu sei que já foi agradecido pelo William, pelo Yuri, mas faltava eu agradecer a todos vocês. Gente, é um imenso prazer poder chegar na casa de vocês, poder fazer com que esse programa tenha essa audiência maravilhosa, porque vocês acreditaram e acreditam no Necessário Podcast. Muito obrigado, valeu. E é muito importante, lembrando também é o seguinte, ó. A galera tá lá no YouTube, a gente agradece, mas nós temos o Instagram. Fizemos uma live aí, a gente tem projeto de live. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo na íntegra, nós temos nosso Instagram também, Necessário Podcast, não é? É isso mesmo, gente. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu recado. Segue lá no Instagram, porque o Necessário tá que tá, Yuri. Tá daquele jeito. Tá moendo. Vai explodir tudo esse ano. Agora sim, internet aqui. Por isso que tá tendo problema com internet aqui Primeiro na cidade. episódio do ano, que é hoje, eu já quero começar falando a nossa nova meta. A nossa nova meta Você pra viu que esse o cara ano. me cortou mesmo, né, Não, velho? cortou e eu não Cê tô sabendo viu? a meta ainda. Mas É. vamos Você ver. não sabe da meta? Não, não a tô nossa sabendo. nova meta pra É que eu esse não vi ano. na reunião. Verdade. A nossa próxima meta agora é 500 mil inscritos, meu filho. Ah, opa! Tá fácil, 500 mil inscritos nesse ano, a gente tem que bater 500 mil de inscritos. Você acredita que dá certo? Que pode Eu ser? acredito mais. Você acredita, Ah, Renê? sem sombra de dúvida. Sem acredito. sombra de dúvida. No episódio de 500 mil inscritos, o Renê já foi para os Estados Unidos para agilizar isso. Nós vamos trazer a Estátua da Liberdade aqui para conversar com vocês. Então, venha com a gente. 500 mil inscritos eu prometo para vocês. A Estátua da Liberdade vai contar as histórias. Vai aqui. contar as histórias e a Torre Eiffel também, porque semana que vem eu tô indo lá pra Paris e a gente vai trazer a torre pra vocês. Tá certo, gente? Então agora chega de bagunça, chega de ficar falando, porque eu tô muito ansioso para conversar com essa pessoa que tá aqui com a gente hoje. Uma simpatia em pessoa. Tem um testemunho muito forte de vida. Você sabe que cada convidado que a gente traz aqui, a gente traz com o propósito de falar o teu coração. E hoje nós vamos conversar com ela. Ela que canta, é cantora. Ela é cantora, Ela que galera. ama Zerão, missões. Ela que ama missões e que tem uma história de vida, um testemunho muito forte que vai falar o seu coração. Eu tô falando nada mais, nada menos que ela, meu querido. Maria de Oliveira. Vamos bater palma pra ela. Vamos bater palma. Como é que você tá, minha querida? Tá tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês. Feliz é a gente. Sorrindo. Poder te receber aqui, fica à vontade. No Obrigada. começo estava um pouco nervosa, mas agora acabou o nervosismo. Agora nós vamos conversar. É isso aí. Maria de Oliveira tem um super testemunho. Eu já não quero perder tempo, quero começar a perguntar pra ti se você é daqui de Foz, se você nasceu aqui em Foz do Iguaçu, da onde que você veio, como é que começou a tua história? Aonde que foi? Minha história começou em Maceió. Eu nem tenho certeza se realmente eu sou de Maceió, mas minha história começou em Maceió.
Olha só, não é de Foz. Não sou de Quanto Foz. tempo faz que você tá em Foz do Iguaçu? Agora, dia 20 de dezembro, fez 21 anos que eu tô em Foz. 21 anos. Você vê que tem... Quase minha idade, cara. É, quase a sua idade. Pra você ver que a gente já falou várias vezes em vários episódios que muita gente que vem pra Foz acaba não vai embora mais, né? Não vai embora, Renê? Não vai. E eu vou bater na mesma tecla. Essa cidade é maravilhosa. Gente, de coração, eu fiquei 38 dias fora, mas quando o avião estava passando em cima da usina hidroelétrica Itaipu, meu Deus, no lago, eu me arrepio todas as vezes, é maravilhoso. Aqui é a terra para abraçar todos os povos. Então você veio pra cá, se apaixonou pela cidade e teve que ficar mesmo. Teve que ficar. Você acredita que a tua vinda pra cá foi algo que você planejou, foi uma obra do acaso ou que foi o próprio Deus que te trouxe pra cá? O próprio Deus me trouxe. Eu nem conhecia Foz, nunca tinha escutado nem falar em Foz do Iguaçu, pra você ter uma ideia. Olha só. Então, lá no meio da tua história, você vai contar como que você veio parar aqui. Mas, assim, uma coisa muito interessante que eu deixei anotado aqui, Maria, é que Deus já trabalhou muito na tua vida com batalha espiritual. Batalha espiritual é um assunto que a gente tem falado muito aqui no Necessário. Mas o que mais me chamou a atenção já no começo da tua história é que você disse pra mim que as batalhas espirituais na sua vida começou quando você era criança. Quando eu era criança. Como que foi isso? Como que começou? Eu vivia com a minha mãe, né? Uhum. A minha história, ela é longa. Vamos lá, estamos aqui para te ouvir. Ela é muito longa. Eu lembro que no início eu vivia com a minha mãe. Ela trabalhava numa casa de família, né? Ela trabalhava naquela casa, num bairro chamado Bairro do Farol, lá em Maceió. Que na verdade é um bairro mais comercial, né? E eu lembro já dela grávida. Ela engravidou de um rapaz que morava naquela casa. Não lembro bem se era parente deles, o que era. Eu sei que ela engravidou e a gente foi embora daquela casa, com certeza, né? Ela já tinha eu, a patroa não ia querer mais um filho, né? E a gente foi morar em um bairro chamado Barro Duro, que é um bairro que fica próximo do bairro do Farol. E eu lembro que a gente foi morar, tipo, um sítio, né? Aqui chama chácara, né? Mas na época era um sítio, as casas eram uma aqui, outra longe, né? Não são próximas como são hoje em dia. E eu lembro que naquele sítio não tinha energia, a casa era grande e a gente foi morar naquela casa. E eu lembro que quando a gente chegou naquela casa, tinha uma marca assim de candeeiro, vela, não sei, alguém acendia ali e estava queimado. E eu lembro dessa frase que eu falei para ela assim, eu não quero morar nessa casa feia, velha, queimada. Eu lembro disso até hoje. E ela olhou para mim e falou, a partir de hoje é aqui que a gente vai viver. E a minha luta espiritual começou tudo dentro daquela casa. Tudo que eu comecei a ver, que eu comecei a enfrentar. Eu creio que eu tinha de 5 a 6 anos de idade, eu creio. Para você ter uma ideia, William, eu não sei minha idade, eu não sei a data do meu aniversário, eu comemoro dia 15 de junho, mas eu não tenho certeza. Então, nos documentos está 55 anos, também não tenho certeza. Só tenho certeza que Deus é bom e Deus é maravilhoso. Então, foi dentro daquela casa que começou toda a minha história espiritual, né? Olha só, uma grande vantagem, né, Yuri? Ela pode escolher a idade dela. Então você, a partir de hoje, Maria, fala que você tem 22. Quem que vai contestar? E pode Pois é. escolher a data de nascimento Opa. também. Não, hoje eu não quero comemorar no dia 15, hoje eu quero no dia 18. É pior que eu gosto dessa data. Do dia 18. Dia 15. Mas olha só, você tinha entre 5 a 6 anos quando você foi pra lá e já começou com batalha espiritual Batalha nessa espiritual. casa. Você lembra a primeira vez que algo aconteceu assim sobrenatural contigo nessa casa? A primeira batalha, a primeira coisa que se apresentou pra você foi nessa casa? Você lembra disso? Nessa casa. Geralmente começou, na verdade, através de sonhos, né? Eu sonhei uma vez uma mulher com as roupas assim, né? Aquelas saias de ponta, preta e vermelha. Ela sempre sentava assim em cima de mim, né? Quando eu estava deitada, ela sentava assim na minha barriga. E eu tentava chamar minha mãe, só que naquela ocasião a minha mãe, quando a gente saiu da casa dessa patroa dela, a gente foi morar nessa casa, ela estava grávida, né? Ela estava já com a barriga já bem grande e eu era pequena, então a minha mãe, ela saía e ela me deixava muito só dentro de casa. E aí eu dormia com fome, muitas vezes,
E eu tinha esses sonhos. Eu sonhava com coisas assim muito estranhas. E dali aí eu passei a ter relacionamento com aquelas criaturas que eu sonhava. Só que como eu era criança, eu não tinha para quem contar. E aquilo foi cada vez mais se agravando. Olha só. Às vezes os nossos filhos, as nossas crianças têm sonhos e muitas vezes muitas pessoas deixam passar. Não, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver. Olha onde que tá o nada a ver, né, Renê? Essa frase, geração do nada a ver, é preocupante, né? Você vê. E sonhos, a gente tem falado muito aqui nessa questão de sonhos, né? Você vê como sonhos, ele faz sentido, né, Maria? Faz. Ele tem uma conexão com o mundo espiritual. É claro que a gente sabe também que tem sonho que é de barriga cheia. Você come lá uma feijoada, você vai lá e come um churrasco o dia inteiro, sonhou, com certeza é sonho, mas é lógico que nós estamos falando de sonhos espirituais, ligado ao mundo espiritual, né? E esse era um deles. E você nunca tinha visto essas cenas que você via em sonhos, você não... Porque você era criança, o HDzinho ali tá limpo na mente. Sim. Você nunca tinha visto isso na rua? Foi uma coisa que aparecia no sonho mesmo, inédito. É que eu morei nessa casa com ela, né? Que era uma casa bonita, era uma casa grande, iluminada. Eu vivia bem lá, né? Estava com ela. Quando a gente foi morar nessa casa, ela, psicologicamente, a minha mãe, ela foi, né? A gente estava só. Eu não conheci meu pai, eu não conheci pai. Ela falava para mim que eu tinha um irmão chamado José. E aí, com o passar do tempo, essa minha irmã nasceu. O nome dela era Isabel Cristina. Só que, assim, a gente vivia naquela casa que era diferente, no ambiente era diferente. Quando a gente vivia ali era escuro, era uma casa muito grande, era tipo um sítio, assim. E ali que começou as minhas guerras espirituais. Sempre essa mulher de preto, horrorosa, e um ser cadavérico que também sentava assim em cima de mim. É como o Renê falou, aquilo ali na verdade foi um portal, né, espiritual que se abriu na minha vida. Como eu não tinha alguém assim que cuidasse de mim, como a minha mãe, ela começou a beber, ela chegava, às vezes eu ficava o dia inteiro sozinha dentro daquela casa. Então, como eu não tive alguém para conversar e contar aquilo foi se agravando na minha vida e eu passei a ter uma intimidade com aqueles seres que desenvolveu na minha juventude, na verdade, né? Maria, uma pergunta aqui. A senhora disse que tinha em torno de 5 anos quando você foi para lá. E todo o período que tu morou nessa casa não tinha energia elétrica? Não. Você imagina que cena para uma criança de 5 anos... Né? Sozinha, né? Sei lá, de repente a luz de vela, a luz de lampião. Era vela, né? A luz de vela, que a gente sabe que não clareia muita coisa. Imagina o medo que você deve ter passado, enfim, situações lá dentro. E eu ficava muito só, porque ela saía, né? Porque a criança, assim, tem coisas que a gente lembra e tem coisas que, né, a gente lembra mais daquilo que marca, né? E tem coisas que eu lembro e tem coisas que eu não lembro. Aí eu já lembro dela, um dia a gente saiu, aí ela começou a sair para pedir esmola, porque ela não estava mais trabalhando, ela estava grávida, e aí a gente saía muito durante o dia para pedir. E eu lembro que um dia a gente estava voltando, porque o Barro Duro, ele tem, na época tinha uma ponte, agora eles fizeram, né, asfaltaram tudo, mas na minha época, tinha uma ponte de madeira, e ela caiu dentro daquela ponte, estava chovendo. E ela caiu, ela grávida, ela caiu. E eu não lembro como, eu lembro dela caindo, lembro que derramou feijão, derramou tudo assim, sabe? E ela caiu lá dentro daquela ponte. E eu já lembro dela em casa. Eu não lembro dela, como quem tirou, como que ela saiu dali. E com o passar do tempo, eu já lembro da minha irmãzinha, já grandinha. E aí um dia, eu estava brincando na porta de casa, assim, com a minha irmã, e chegou um rapaz. E ele perguntou, cadê sua mãe? Eu disse, minha mãe está lá dentro. Fui chamar minha mãe. E era o pai da minha irmã, que tinha vindo buscar ela. E ele levou a minha irmã. E aí você vê como que é. Ela falava que eu tinha um irmão, o nome de José, que eu não conheci. E a minha irmã foi embora. Então só ficou eu com ela morando naquela casa. E aí piorou a situação. Ela começou a beber. E ela chegava de noite, ela ia trabalhar em casa da família, ela tentou, né, pelo menos ficar comigo, só que não, ela não conseguiu. Aí ela me colocou nessa casa onde ela trabalhava, que foi bem, bem terrível.
Pode Só, falar, vai lá. Você falou, Maria, que você, depois que você teve essa primeira experiência, você começou a ter uma certa intimidade com o que você sonhou. Isso era com muita frequência? Era direto? Era todo dia? Como que foi eu isso? sonhar e ver, era todos os E dias. era sempre o mesmo sonho ou as coisas iam Não, aumentando? eram coisas iam aumentando. Só que quando eu era criança, para mim era apenas sonho. Eu vim ter mesmo contato com o mundo espiritual depois que eu cresci, né? Aí já estava bebendo, já estava no mundão já. E foi que eu me envolvi mais ainda, né? Isso, mas antes da gente chegar nesse assunto do mais adulto, você disse pra gente aqui nos bastidores que uma certa entidade que até você comentou agora que tinha um semblante Meio cadavérico, né? cadavérico, como uma caveira, ele se apresentava no sonho, mas certa vez ele se apresentou pra você mesmo, com você acordada, você viu ele? Isso aí já na minha fase adulta, né? Ah, Na você fase já adulta. tava. Então, na criança, ele só ficava nos seus sonhos mesmo. Sonho. E era uma coisa que era todo dia. Quase sempre. Mas aí ela disse aqui também que ela tinha relações, né? E isso quando criança. É porque a criança, eu acho que não sei se por causa da carência que eu tinha, né? Então, Certo. se você vê alguém, você quer fazer amizade, você quer conversar. Na imaginação da criança, aquilo é real. Né? A criança não é como a gente, né? Que entende. A criança, ela vê algo e pela vida que eu vivia, né? Praticamente só. Então, eu dizia, olha, né? Vou conversar. Mas para desenvolver mesmo foi na fase adulta. Porque depois, uma época, eu tinha minha irmãzinha ali do lado, né? E tudo. E você acredita que essas visões, esses sonhos, que eu acredito que era muito mais real do que sonho, ele se dá por conta da fragilidade emocional que a criança tinha ou porque naquele lugar tinha uma legalidade, um portal, tinha uma oferenda, alguma coisa que foi feita e que você estava desprotegido? O que você acha por que desencadeou esses sonhos lá? Eu creio que o local... E assim, algo que me chama a atenção, que a minha mãe, ela falava que ela tinha um filho chamado José, e o nome do meu pai era Filemon. Né? Então, tudo bíblico, né? José, o meu é Maria, o do meu pai era Filemon. E o nome da minha irmã, que ela colocou Isabel. Então, eu creio que a minha mãe, ela tinha uma linhagem, alguém crente. E um dia eu estava na igreja onde eu congrego, eu estava de joelhos dobrado, e o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, tu estás aqui por causa da oração de alguém. Agora, quem? E no momento eu lembrei, tipo, uma avó, sei lá, um tio, um avô. Eu creio que essa batalha espiritual que eu enfrentava, eu creio que era devido à minha mãe. Eu creio. Era algo dela, entendeu? Como a gente era filha, estava ali, todo mundo... Não sei se ela era desviada, se ela era afastada, se ela era conhecedora da palavra, não sei. Mas eu creio que era por causa dela também. E ali, aquela casa, ela marcou muito a minha vida, porque dali começou tudo. Tinha um senhor já de idade, e aquele homem ele abusava de mim. Dali começou também a minha história com a pedofilia, que eu conheço a pedofilia de perto. Então, tudo começou naquela casa. Aquela casa foi como se diz, né, o ápice de toda a minha história. Ali a minha irmã foi embora, ali a minha mãe começou a beber. Ela chegava bêbada em casa, ela me batia, ela passou a me bater, algo que ela não fazia antes. Então, dali começou tudo, né, ali naquela casa. Puxa vida, uma criança totalmente desprotegida, né? Chove muito, é chuva isso aí, né? Eu acredito que sim. Chovendo muito, porque tem os inscritos aqui que fica cabreiro, né? No meio do episódio da Shirley, um cachorro uivou. Falei, mas... Não, é que aqui fora acontece muita coisa. Mas assim, Maria, só pra dar uma quebrada no gelo. A situação já era ruim, já era preocupante, já era desprotegida, como você mesmo disse, você foi abusada, totalmente desprotegida, né? Mas ela piorou ainda porque quando você cresceu, você acabou indo para as ruas daí. Como é que foi isso? Não, foi assim, ela trabalhava numa casa, ela chegava todo dia, né, embriagada. E acho que como ela não estava dando conta do recado lá na casa da patroa, o que ela fez? Ela me colocou dentro dessa casa.
em outro bairro lá em Maceió. No bairro do Farol também, né? Eu sempre ali, a região do Farol, aqueles bairros ali. E ela me colocou na casa dessa mulher para mim trabalhar. E eu era criança. E aí que aconteceu? Nessa casa eu fui atropelada, que eu fui lá em Maceió na época chamava venda. Vai na venda, né? Vai na venda. E aí eu fui buscar algo lá para essa mulher que eu vi na casa dela. E eu fui atropelada. Eu lembro que ela foi uma vez no hospital me ver, minha mãe. Eu lembro, eu estava com isso aqui, sabe? Da cor dessa blusa que vem isso aqui, eu quebrei as pernas, fiquei engessada, as pernas e tudo, na casa dessa mulher. E foi a única vez que ela foi lá me visitar. E essa mulher, ela foi embora para Aracaju, ela e toda a família. Ela tinha 7 filhos, já tudo grande já. E ela foi embora para Aracaju. E em Aracaju, aí foi que o negócio ficou feio. Porque eu tinha que fazer todo o serviço da casa. Eu era espancada, eu era abusada pelo esposo dessa mulher de novo, né? Então, ali foi que eu sofri mesmo. Minha mãe estava longe. Se eu perder, hoje em dia, quando eu estou em casa lavando roupa, que eu perco uma meia, alguma coisa, não dá, parece que lembra, assim. Porque quando eu perdi alguma peça de roupa, ela me trancava dentro do banheiro, pegava os cabelos, como diz lá no Nordeste, com gosto de gás, ela me espancava dentro daquele banheiro. Só que quando chegava alguém, eu lembro que ela era costureira, o nome dela era... Quando chegava alguém, ela me chamava de minha filha, né, para mostrar para as pessoas que ela me tratava bem. E eu dormia num quartinho lá atrás, na casa dessa mulher lá em Aracaju, né, em Sergipe. Fica 4 horas de Maceió. Eu dormia num quartinho escuro, fedido. Eu era tipo escrava mesmo. Ela tinha 4 filhas, uma estudava medicina, uma era bailarina. Cada um vivia a sua vida. E eu fazia de tudo naquela casa. Às vezes eu ia dormir, eu ia dormir meia-noite, ia dormir tarde, fazendo todo o serviço daquela casa. E aí de mim, se eu não desse conta. E à noite, o esposo dela ainda ia lá atrás abusar de mim. Só que eu não contava para ela, que eu dizia assim, eu moro aqui na casa dele. Ela já me bate do jeito que ela batia. Se eu falar isso, ela vai me matar. Então era algo que eu guardava só para mim, né? E aí, quando foi um dia, a minha mãe chegou lá para me buscar lá em Aracaju. Só que ela chegou bêbada, de novo. Ela chegou embriagada lá e ela falou, vim buscar minha filha. Naquela época, eu era cheia de piolho, eu tinha sarna, eu lembro que coçava assim, sabe, entre os dedos assim. E eu tinha só, ela era costureira, e eu tinha só um vestido vermelho, era a única roupa que eu tinha. Hoje muito vermelho. E eu tinha sarna, eu tinha piolho, eu lembro que as pessoas chegavam perto de mim e diziam, sai pra lá, tá fedendo, as pessoas falavam isso de mim. E naquele dia, a minha mãe chegou. Nossa, para mim naquele dia aconteceram 2 coisas. Foi o dia mais feliz da minha vida, mas também foi o dia mais triste da minha vida. Eu vou te contar por quê. Ela chegou, era por volta de acho que umas 3 horas, 4 horas da tarde, lá em Aracaju, e ela falou assim, eu vim buscar a minha filha. E a mulher, leva a filha tua, né? Fui embora com a minha mãe. Só que quando chegou em Maceió, ela falou assim para mim, já era noite, ela falou assim, eu lembro que ela comprou um lanche, ela comprou uma coca e um lanche que eu não lembro bem o que era, e me deu e falou assim, sente aí, e que eu vou ali e volto já. Aquela noite foi a última noite que eu vi a minha mãe. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela não voltou. Eu amanheci na rodoviária, com um funcionário da rodoviária lá em Maceió já, olhando para mim, eu abri o olho e ele falou assim, cadê tua mãe? Eu falei, a minha mãe foi ali e volta já. Ele falou, volta nada, tua mãe te largou aí ontem à noite e não voltou mais. Na verdade, ele já estava, né, observando, ele viu, né? E eu amanheci ali. E aí eu não sei o que aconteceu, se ela morreu, se ela foi atropelada, o que aconteceu, né? Porque ela chegou embriagada lá em Aracaju e ela continuou bebendo e ela me largou ali, comprou aquele lanche e eu não sei o que aconteceu. Eu quero dizer uma coisa para você, William, se você pegar uma criança de 5, 6 anos, uma criança, e largar ali no Mufato e sumir por 5 minutos, é horrível. Eu sinto a sensação até hoje, quando aquele homem falou assim, tá nada, tua mãe te deixou aí ontem à noite e até agora ela não voltou e você não pode ficar aí. É como se abrisse, sabe, o chão e é horrível, uma sensação, eu lembro até hoje. Quantos anos você tinha? Eu creio que nessa época eu já tinha acho que uns 8 anos, 8 para 9 anos, eu acho.
Já trabalhava de forma escrava com 8 anos de idade. E já tinha sido abusado por 2 pessoas diferentes. Que eu lembro, né? Meu Deus. Porque, como eu te falei, né? A gente lembra de coisas assim que marcam mais, né, criança? Chega a doer meu coração, porque eu tenho uma filhinha que fez 9 anos agora, né? E eu tento, mesmo sem querer, imaginar uma situação dessa, sabe? E até hoje você, daquele dia em diante, você nunca mais teve notícia da sua mãe. Nunca mais. Foi, como eu falei, né? Foi o dia mais feliz, porque quando eu vi a minha mãe chegando ali dizendo, vim buscar minha filha, que eu lembro que ela falou essa frase, vim buscar minha filha. Eu fiquei super feliz. Mesmo sofrendo, a criança ela quer estar perto do pai e da mãe, né? Sim. Só que quando eu cheguei em Maceió, ela foi embora. Então, e aí eles falaram, eu lembro que ele falou assim para mim, você não pode ficar aqui, você tem que ir para aqui, todo o aeroporto e rodoviária, tem a parte juizado menor, né? E eles me levaram. Aí dali que começou a minha experiência de ficar nas ruas, porque eu pensava assim, eles me levaram ali e depois eu lembro que eles me levaram numa sala, eu fiquei naquela sala até eles resolver para onde que eu ia e dali eu fugi, daquela sala eu fugi, porque eu pensava assim, se eu ficar aqui, ela não vai me ver, eu não vou achar ela, então na minha cabeça eu tinha que estar nas ruas para me encontrar ela, e dali que começou a minha experiência de rua, sabe, assim, eu fugia, onde me colocasse eu fugia, e aí eu olhei, eu vi uma viatura atrás de mim. E dali começou a minha história. Aí era delegacia, rua, delegacia, rua, delegacia, rua. E eu lembro que eu fiquei eu não lembro bem o tempo, mas eu vivi um bom tempo dentro do 2º Distrito Policial de Maceió. Eles me trancaram numa cela porque todos os lugares eu fugia. Onde me colocasse, eu fugia. Então, eles me colocaram dentro da delegacia e trancava. Eu comi muito pão com mortadela naquela época. E ali, de novo, começou a ser abusada. Então, o que eu vou dizer aqui, às vezes até choca, né? Mas com 8, 9 anos, eu tinha relações com pessoas que tinham idade de ser meu avô. Porque passou a ser algo natural. Né? Para a criança, aquilo é natural. A criança ela não vê como o adulto vê. Né? A criança ela vê de uma forma diferente. E a gente vê hoje tanto falar de pedofilia, né? E você falou que tem uma filha. Hoje os pais e as mães têm que ter muito cuidado hoje. Porque a pedofilia hoje se fala mais, né? Hoje é algo assim mais escancarado, né? Mas isso aí existe, acho que desde a fundação do mundo. Meu Deus, o que acontecia... eu não sei nem o que eu falo, né? Cara, não sei nem o que eu falo sobre isso. Mas aí, assim, isso tudo que você tá contando era 8, 9 anos, era uma criancinha. É por aí. E você passou daí a viver nas ruas mesmo. Daí chegou uma hora que você pararam de te pegar e colocar nas delegacias e você foi pra rua mesmo, morar na rua. Não, nessa delegacia, onde eu fiquei um tempo vivendo dentro dessa delegacia, com o delegado que teve, porque eu fugia, né? Para onde me colocasse, eu fugia. Aí o delegado me colocou ali para mim não estar nas ruas, né? E ali tinha um policial que ele me levou para viver na casa dele. Ali eles cuidavam bem de mim. Só que assim, eu passei a ser uma criança revoltada. Eu não amava ninguém, eu não respeitava ninguém e roubava. Meu Deus, não podia ver 10 centavos. Então eu era uma criança muito terrível. Então ninguém aguentava, né? E eu fiquei um tempo lá. Aí ele tinha uma senhora tia da esposa dele. Essa senhora ela me arrumou escola. Ela me arrumou escola para me estudar. Ela cuidou de mim. Eles queriam cuidar de mim. Só que eu era muito terrível. Eu era revoltada. Eu pensava assim, se a minha mãe me abandonou ou eu não conheci meu pai, ninguém gosta de mim. Eu também não tenho obrigação de gostar de ninguém. Então eu passei a ser uma pessoa revoltada, eu não amava ninguém e também não dava legalidade de ninguém se aproximar de mim, porque eu achava que tudo era maldade. Eu via tudo com maldade. Eu aprendi a ver. É tanto que eu aprendi a abraçar. Não faz muito tempo que eu aprendi a abraçar. Até hoje eu não sou muito, para falar a verdade, não gosto muito de abraço. Porque a gente não pode dar aquilo que a gente não teve, aquilo, né? Não recebeu. Então, eu não tive isso. Então, hoje eu já aprendi a me relacionar bastante. Mas foi algo assim que eu dizia assim, eu pensava assim, se a minha mãe
fez isso comigo? Mas ninguém gosta de mim. Eu tinha isso na mente, né? Eu pensava assim. É complicado, né? É complicado, cara. Até Eu vou tomar um conversar, pouquinho velho. de água. Fica Pode? à vontade. Imagina quantos traumas, velho. Quantos traumas ela, né? Colecionados, né? Até hoje, né? Até. Reflete até hoje, com certeza. Não é fácil porque, você vê, começou como quando ainda criança. E a senhora falou que ficou um tempo na delegacia, né? E esses abusos continuaram dentro da delegacia? Sim. Você vê como são as coisas, né? Um local que, nesse caso, estava servindo como refúgio, aonde teria que ser algo que trouxesse segurança, né? Para um refúgio, a gente entende que um dos sinônimos disso é segurança, né? A Bíblia fala: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, né? Onde a gente tem a segurança em Deus, e era totalmente ao contrário contigo. Mas, Maria, qual que é o sentimento que gera hoje, por exemplo, nesse momento da entrevista, quando você fala do seu passado? Porque você tem noção que você vai estar falando para milhões de pessoas, né? E qual que é o sentimento que você tem hoje gerado em você quando fala sobre isso? Olha, algum tempo atrás, quando eu conheci Jesus no início, se eu falasse isso aqui que eu estou falando, eu não ia conseguir. Eu chorava muito. Eu não conseguia terminar a história. Às vezes, quando eu me converti, as pessoas lá em Maceió mesmo me convidavam para contar, né, o testemunho. Eu não conseguia contar. Chorava. Com o tempo a gente vai adquirindo uma certa maturidade também, né? Mas eu vejo isso também como uma cura. Porque quando eu me converti, eu queria cantar. Meu sonho era ser cantora. E um dia Jesus falou para mim assim: você quer ser cantora? Então você tem uma tarefinha para você. E eu perguntei: mas o que será? Você tem que perdoar a tua mãe. Então dali se tornou mais fácil. Quando eu tinha 12 anos, eu levei uma surra, de 12 a 13 anos eu acho. Eu levei uma surra de um policial, outra história já, tão grande dentro de uma delegacia, porque foi assim, essa senhora, ela tentou fazer de tudo por mim, né? E eu fugi da casa deles. Fugi e fui, como eles falam, né? Fui apreendida, né? É apreendida, né? Que fala, eu era menor. E eu fiquei naquela delegacia e aquele policial gritava. E comigo tinha mais duas meninas, eu creio que elas tinham de 16, 17 anos. E tinha outro garotinho comigo. Então o garotinho ficou comigo numa sala e elas duas ficaram em outra cela. E elas riam, e aquele policial dizia assim: se eu sair, vocês calem a boca, eu quero dormir. Se eu me levantar aqui, eu vou matar vocês. Só que eu e o garotinho ainda estava quieto. Eu ainda estava vendo a atitude dele, né? Como eu já tinha sofrido bastante, então já, né? Eu vou ficar quieto para esse homem não vir. Mas não deu outra. Aquele homem, ele abriu a cela, ele veio com uma tora de pau, né, que chama. E aquele homem deu uma surra tão grande. Só eu apanhei naquela noite, você tem ideia. Isso. E quando eu tinha uns 17 para 18 anos, que já estava na bagunça, eu arrumei uma turma para matar ele. Eu queria matar ele. Eu via ele em fila de mercado, eu via ele na rua e eu dizia: eu vou matar ele. E hoje em dia, pelo que Jesus fez na minha vida, hoje eu abraçaria ele, comeria com ele, porque eu esqueci do que, entendeu? Então eu creio que só Jesus, só Deus tem esse poder de nos trazer a cura, né? E fazer. Eu tenho 2 filhos em Maceió e os meus filhos me chamam de Maria. Se eu encontrasse a minha mãe e meu pai hoje, eu chamaria de pai e chamaria de mãe, porque é independente de qualquer coisa. Por causa deles, independente do que aconteceu, mas eles foram responsáveis de eu estar aqui hoje. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Então, se eu encontrasse hoje, eu chamaria a minha mãe de mãe e o meu pai de pai. Não chamaria pelo nome, entendeu? Então, é como o René perguntou, o sentimento é de gratidão. Eu entendi o propósito, né? Eu entendi o propósito. Quando você entende o propósito, aí se torna mais fácil. Agora, quando você não entende, é só revolta. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu imagino. Eu queria te perguntar uma coisa. Assim, ó, no meio de toda essa loucura que você vivia, de toda essa vida difícil, que é até difícil da gente digerir aqui ouvindo, houve uma conexão
do seu passado lá naquela casinha onde começou as experiências espirituais. Porque quando você estava lá, maiorzinha, na rua, sofrendo, e enfim, nessa loucura de vida, aquilo que era um sonho passou a se manifestar e se apresentar para você? Como é que foi isso? Isso aí já foi bem na... Mas eu já era... Então, para terminar a parte lá da delegacia, nessa vez que eu levei a surra, essa senhora, que era parente desse policial, né, que tentaram me ajudar, eu fui para um orfanato. Eu fiquei 3 anos no orfanato. No sertão nordestino, lá em Alagoas. Eu fiquei 3 anos na cidade chamada Piaçabuçu. Fiquei naquele orfanato. E ali também aprendi de tudo. Ali já estava adolescente, né? Aprendi de tudo. Para você ter ideia, eram 311 meninas. E a gente passava muita fome naquele orfanato. Ele era da antiga FEBEM, né? Hoje é a Fundação Casa, na época era FEBEM. Eu vivia ali. Então, quando eu saí, eu fui expulsa de lá, para você ter ideia, fui expulsa do orfanato, de tão anjinho que eu era. E aí, quando eu voltei para Maceió, aí eu fiquei nas ruas. Eu era adolescente, eu fui para as ruas. Então, eu ficava FEBEM, rua, na delegacia para menores, né, que eles falam. E depois daí eu comecei a trabalhar em casa de família. E aí foi que eu comecei a frequentar alguns lugares, né, espirituais, amizade, né? E aí foi se agravando. E aí, quando eu estava assim, já uns 14, 15 anos, eu era terrível. A minha situação estava terrível. E aí que como foi se agravando a parte espiritual, né? Porque eu fui crescendo e eu fui me tornando mais rebelde. Eu coloquei na cabeça que eu não tinha que obedecer a ninguém, eu não tinha que respeitar ninguém, e a vida era minha, eu mandava e eu ia fazer as coisas que eu queria. Ninguém mandava em mim, porque eu tinha isso na mente. Se minha mãe me abandonou, quem que gosta de mim, né? E a gente sabe que é espiritual isso aí, né? Quem colocava, enfatizava isso, né? Pensa assim, que se ela te abandonou, o resto não gosta de você. E aí eu comecei a frequentar alguns lugares, né? Ia nos lugares que eu gostava de ir lá para ver, para conversar, né? Porque lá eu tinha mais intimidade. E dali que começou mesmo, me aprofundei no lado espiritual. E foi se agravando, se agravava muito, se agravou muito a situação espiritual ao ponto de sentar, conversar, ver assim, entendeu? Isso, mas essa entidade se apresentou para você e você automaticamente lembrou de quando você era criança? Lembrava. E você via essa entidade? Eu via, tipo assim, às vezes a gente saía de sábado à noite assim, e a entidade falava para mim assim, não vai, porque vai acontecer um acidente, vai acontecer isso assim com eles. Se tu for, vai acontecer contigo também. E eu dizia, olha, vai acontecer assim com vocês. E acontecia. E você via ao olho nu essa entidade? Não a olho nu. Eu vi uma vez quando a minha filha nasceu. Eu vi 2 vezes. Eu vi quando a minha filha nasceu, eu tive uma visão, a entidade sentou do meu lado e falou, por que você teve essa menina? Eu não mandei você ter filho. E foi a minha primeira filha. Eu dei um grito, porque quando eu engravidei, eu fiquei nas ruas. Porque eu trabalhava numa casa e eu fiquei na rua. E essa senhora que eu morei na casa dela, ela era mãe de santo, né, que fala. Ela cuidou de mim. E naquela casa eu vi. E outra vez eu vi quando eu me converti. Quando eu me converti, eu tive um sonho, uma visão, só que a entidade veio em forma feminina. E eu fiquei 3 dias mal, calafrio. E nessa semana que eu vi, eu trabalhava e eu já estava na igreja. Eu estava indo, mas eu ia assim, sem compromisso. Convidava. Aí eu bebia, enchia a cara, eu dizia, aí a pessoa ia lá buscar, eu não ia. Mas um dia eu estava indo para buscar os filhos da minha patroa na escola e me veio uma vontade muito grande de ir numa igreja. E eu fui. E ali eu me converti. E um dia, 2 semanas depois que eu me converti, é que a minha história ela é muito longa. Eu
Eu abri a Bíblia sem querer, dali que a minha vida mudou. Eu abri a Bíblia sem querer, eu achei Isaías 49:15, que diz que pode acaso uma mulher esquecer do filho. Então, naquele dia, a minha vida mudou. Porque... E foi naquela semana de guerra, né? Eu comecei a sentir uns calafrios, eu fiquei muito ruim. Foi uma sensação, era tipo assim, é como se estivesse perdendo, mas não aceitava perder, né? E Deus, e Jesus me fez, o Espírito Santo me fez eu achar Isaías 49:15 na Bíblia. Ele fala, né, que pode acaso uma mulher esquecer do filho que cria, não sei o quê. Os irmãos conhecem bem esse versículo. E ali eu conheci a paternidade de Deus através daquele versículo. E eu era nova convertida. E até hoje eu fico pensando como que eu achei aquele versículo, né, Isaías 49:15, que é o meu texto áureo. Eu falo que é o texto áureo da minha vida. Ali eu conheci a paternidade de Deus. E ali eu vi que Deus, eu pensei assim, poxa, Deus me ama. Como assim Deus me ama? E aquilo, eu era da igreja, eu me converti na Igreja Batista, né? Fiquei 1 ano, hoje estou na Assembleia, mas minha história começou na Igreja Batista tradicional. Só que naquela época eu enfrentava muitas guerras espirituais, muitas. E eu estou 27 anos que eu estou na igreja, eu enfrento guerra até hoje. Até hoje. Eu queria aproveitar essa frase que você falou. Quando você se converteu, teve uma briga maior espiritual com essa entidade? Teve. Ela quis te cobrar alguma coisa ou não? Foi quando eu tive esse sonho. Eu fui na igreja e eu cheguei, eu vivia na casa, porque assim, eu não tinha onde morar, então eu trabalhava, às vezes nem recebia. Eu vivia nas casas das pessoas, mas para comer e dormir. Então durante o dia eu trabalhava e... Entendeu? Tinha casa que eu nem ganhava salário. Eu trabalhava e vivia ali só para não ir para as ruas de novo, porque eu não queria ir para as ruas. E foi nessa noite que eu tive esse sonho. Que eu tinha uma lanchonete de uma amiga minha, que essa amiga minha, ela pregava, ela que me ganhou para Jesus. E ela pregava para mim, eu no mundão, gostando de uma pessoa casada. Nossa, quando eu me converti em 97, eu costumo dizer que nem as lixeiras de Maceió me queriam, porque eu estava num estado, assim, horrível, espiritualmente falando. E naquela noite eu tive esse sonho. Eu chegava na lanchonete da minha amiga e por trás da minha amiga estava aquele ser. E ela passou por mim, aquele ser foi bem magro, uma coisa horrível. E aquela coisa passou por mim e foi embora. Ali eu entendi que aquele ser foi embora, né? Me abandonou, né? Só que as lutas espirituais continuaram, né? Tá. Maria, quantos anos você tinha na época da sua conversão? Eu tinha, com a idade que eu sei, né? Uhum. Eu tinha 25 anos. 25. Aí a senhora estava contando para nós que tinha em torno de 15 a 16 anos, né? Então, esses 10 anos, eu queria que você voltasse um pouquinho, porque eu fiquei curioso. O que aconteceu na rua durante esses 10 anos? Como é que foi a sua trajetória? Então, eu conheci um rapaz, ex-presidiário, e a primeira noite que a gente dormiu junto, a gente dormiu dentro do cemitério. E aí ele arrumou um barraco de madeira e a gente foi viver nesse barraco. E ele era ex-presidiário, ele bebia também. E um dia, a gente brigando, ele quase me matou de faca. Eu só não morri, primeiramente, porque Deus tinha um propósito na minha vida. E sabe essas casas que a porta de cima e a porta de baixo, né? E a porta de baixo, ela estava aberta. E quando ele pegou a faca que ele ia me matar, eu passei por debaixo daquela porta. E eu era para estar morta. E eu não vi mais ele. E eu ficava na rua, porque eu não tinha onde ficar. Entendeu? Eu não tinha. As pessoas me pegavam para trabalhar, mas as pessoas queriam aproveitar de mim, entendeu? Tipo assim, não pagava, eu ficava ali. E eu tinha no meu coração o desejo de encontrar minha mãe. Eu dizia assim, eu não queria ficar presa, porque o meu sonho era encontrar ela. Eu pensava assim, se eu ficar muito tempo aqui, eu não vou encontrar minha mãe. E o meu sonho era encontrar ela. E nesse encontrar ela foi que eu fui ficando nas ruas, entendeu? Porque eu andava, eu procurava, mas eu não achava. Você não encontrava ela de jeito nenhum? Não achava. E eu fui... É nesse achar que eu ficava nas ruas, que eu achava assim, se eu ficar entre 4 paredes, eu não vou achar. Mas aí quando eu fui chegando 16, 17 anos, por aí eu já fui desistindo, né, de
de procurar ela. Eu comecei a trabalhar em casa de família, essas coisas. Entendi. E, cara, sabe, assim, enquanto a Maria tá falando, a minha cabeça, assim, tá a milhão, que eu fico pensando outras coisas, sabe? Eu fico indignado, cara. Depois que houve esse crescimento do necessário na internet, a gente teve conexão com muita gente, com muitas visões teológicas, com muita gente, com muitas visões diferentes de denominações e tal. E eu vejo o povo se preocupando com cada coisa idiota, cara. Sabe? Eu vejo o povo religioso, o povo conservador, o povo se preocupando com coisa tão imbecil, com perdão da palavra, quando no mundo tá acontecendo coisas tão mais importantes, cara, que a gente deveria... Sabe, se você tá assistindo esse programa e o seu coração não dói, cara, você não é crente, mano. Você é um cara que carrega uma casca de crente. Se um programa como hoje não te incomoda a ponto de você pensar assim, cara, eu tô aqui e eu me preocupo com o cabelo, eu me preocupo com uma unha, eu me preocupo com um boneco. Enquanto, cara, tem criança, mano, que tá abandonada. A história da Maria continua passando de geração em geração com milhares de crianças no Brasil. E o povo evangélico dorme numa imbecilidade, cara. E me desculpa as palavras assim, é porque eu fico indignado de verdade quando eu falo disso. Pra que você acorde, pra que você pare a pensar assim, cara, em vez de eu ser um inútil aqui na internet que coloca comentários idiotas, eu vou me tornar um intercessor dessas crianças. Eu vou passar, em vez de eu ficar aqui falando imbecilidade, cara, eu vou orar, eu vou procurar alguém, eu vou amar. Eu vou fazer aquilo que Jesus disse, cara, ama o próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se preocupe com coisas mais importantes. E eu falo isso assim, sabe, com o meu coração muito cheio pra falar pra vocês assim, cara, se um programa como esse não chacoalha você, se o seu coração não dói, se você não tem o amor por vidas, se você conseguir dormir hoje tranquilamente no travesseiro da sua casa, cara, você não entendeu o que é evangelho. Você entendeu o que é uma religião, o que é um sistema religioso. Você não conhece Jesus, reseta o teu Matrix, volta porque você não entendeu. Eu fico indignado, prefiro até que o René fale alguma coisa, porque... Quem não, né? Quem não fica indignado com uma situação dessa? Como eu comentei, instituições que tá ali que era para dar o refúgio e não assim não fazia. E você sabe que esse assunto, a mesma coisa, as coisas vão vindo na minha cabeça, aí eu parei para pensar, né? Enquanto você falava, Maria, as pessoas falam, mas como que uma criança sofre abuso por tanto tempo e permanece calada, né? Porque aí você falou algo que foi pontual e fez eu entender. É que como aquilo foi tão prematuro, a criança acha que aquilo é normal. Se torna algo normal. Como de fato é normal para uma vida adulta. Dentro de um relacionamento sadio, dentro de um casamento, é normal você falar de sexo. Hoje, dentro da igreja, existe um certo tabu quando você vai falar de sexo, você vai falar, né? Banaliza a palavra sexo como se fosse um pecado capital. E a gente sabe que não é pecado desde que seja feito dentro das regras que nós sabemos, mas não é sobre as regras que nós estamos falando. Nós estamos falando de criança, como no caso da Maria, que infelizmente até hoje são abusadas, né? E essa indignação do pastor William também se estende a mim, porque a gente vê assim, de fato, as pessoas se preocupando com coisas que aconteceram por aí, de pessoas que de repente até passaram por aqui ou passam em tantos outros lugares, né? Que cometem seus erros, mas não são capazes de olhar para problemas pontuais como esse, crianças que estão passando até hoje. E mais, pessoas que a gente sabe que a nossa audiência, como bem colocada, que graças a Deus está aumentando a cada dia, e pessoas que praticam isso. Sabe? Nós temos que lembrar também. Eu não estou aqui apontando, nomeando pessoas, mas infelizmente
pode ter pessoas que estão nos assistindo que praticam pedofilia. Então, Olha o estrago que você pode fazer na vida de uma Aí. criança, né? Eu sei que é um assunto muito delicado, Maria, mas como você é a pessoa que mais pode falar com propriedade, porque você foi abusada muito, muito cedo, muito pequenininha, como que você conseguiu se relacionar com alguém depois de um abuso assim? Porque eu entendo que quando a gente conhece Jesus vai limpando, vai tirando as feridas, vai pegando o fardo e tal. Mas pelo que eu entendi, você teve relacionamentos daí porque você quis, consensual. Mas antes de Jesus, como que ficou essa situação no seu coração para isso? Era uma coisa normal ou você chegou a ter esse repúdio, esse trauma, cara, eu não quero me relacionar, eu não quero olhar para homem desse jeito, porque homem... Como que foi isso? Então, quando a gente vive... eu queria até falar algo aqui, eu acho que vai ser meio forte, mas a criança, quando ela é abusada, ela aprende aquilo ali. E a criança, ela passa a ser também. Entendeu? Eu mesmo, eu não tenho medo nem vergonha de dizer. Eu brincava com outras crianças no intuito de abusar também. Porque é aquilo que a criança aprende. Entendeu? E a gente aprende tudo errado. Eu aprendi tudo errado. E eu brincava tanto com o menino, mas na intenção, entendeu? Às vezes a gente fala assim, ele é pedófilo, ele tem que morrer. Lógico, é horrível. Mas eu quero dizer, sem medo de errar, todo pedófilo ele tem um histórico lá atrás. Ele também passou por isso. Ninguém é pedófilo. Não, pedófilo, ele também foi pedófilo lá atrás. E alguém passou por muita coisa, então tem um histórico atrás, né? Só que, lógico, a gente tem que buscar Jesus Cristo. Eu ouvi alguém falando assim, mas isso aí não tem cura. Tem cura. É como eu falei para os irmãos. Quando eu encontrei Isaías 49:15, eu vi a paternidade de Deus ali, né, naquele versículo. E em questão do relacionamento, demorou eu ter confiança, né, porque eu achava que todo mundo que ia se aproximar de mim era só por sexo, né, por diversão. E eu também, às vezes, ia também nisso aí. Quando eu vim para Jesus, eu comecei a orar e pedir para Deus... eu pedia para Deus a pessoa que fosse preparada por ele. Só que eu nunca imaginei que um dia eu ia casar com um paranaense, que eu vivia lá em Maceió. E hoje, eu aprendi a me relacionar, mas demorou. Só que hoje é assim, se você me deixa sozinha com alguém dentro de casa que não seja meu marido, já começa a me dar um calafrio, entendeu? Eu não gosto de ficar sozinha com homem nenhum. Eu não gosto. Não que a pessoa vai fazer aquilo comigo, mas na mente da gente, eu não confio. Só no meu marido. E não sei se estou errado a pensar assim, né? Mas foi o que eu vivi. É o trauma. É um Isso é um trauma. reflexo do trauma, Não com tem certeza. não tem como ser diferente, né? ser diferente com isso. Mas eu demorei para confiar, né? E quando eu conheci meu esposo, eu orei a Deus. E eu fiz o teste com Deus. Falei, Senhor, se é Ele realmente que o Senhor preparou para mim, Ele vai me respeitar. Ele vai casar, vai ser tudo diferente. E Deus fez da forma que eu pedi a Deus, da forma que eu orei. Meu marido é um homem, não é porque é meu marido não, mas é uma pessoa assim, top, em todos os sentidos. É um homem de caráter. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para você que está assistindo é que, cara, pensa comigo uma coisa. A Bíblia diz, Jesus diz, que está à porta e bate, que aquele que abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Ele é um gentleman, ele bate a porta, espera você abrir, e se você o convidar, ele entra e ele ceia. Só que o diabo, meu filho, ele entra arregaçando, ele não quer saber se você vai abrir a porta ou não. Se você tá desassistido, ele não quer saber se você é criança, ele não quer saber se você é adolescente, ele não quer saber, ele não respeita nada. Então, assim, é muito além da religião que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um caso real de uma pessoa desassistida, uma pessoa desprotegida, que sofreu consequências. Eu não vou falar irreparável, porque o irreparável no vocabulário de Deus não existe.
né? Não existe o irreparável. Deus, ele transforma. Mas sofreu consequências terríveis por ser desassistido. E quem sabe você está assistindo a gente aqui e você não conhece esse Jesus, esse Deus da forma que a gente está falando. Conhece por um sistema religioso. E, cara, nos dias que a gente vive hoje, se você não tem Jesus, se você não tem Deus, não é papo de evangélico, de crente, não é. É que se era difícil naquela época, né, Maria? E hoje? Hoje tá pior, né? E vai se agravar cada dia mais, Meu né? Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Aí assim, ó, eu queria entender com você, porque a gente já tá caminhando pro final, como é que foi daí essa vinda pro Paraná? Porque ela já confidencializou uma coisa pra nós aqui, que ela casou com um dos melhores raça que existe, o paranaense, meu filho. Casou com um piá. Modéstia à parte, ela achou um piá aqui, um piazão aqui no Paraná. Pé vermelho. Você disse no começo que a sua vinda pra cá foi profética, foi algo que Deus preparou. Como que você veio parar em Foz do Iguaçu? Eu vim a convite de um pastor, amigo meu, que também é de Maceió, que agora ele voltou para lá. Só que assim, eu vim para passar uns dias, né? Era ideia minha e dele e da esposa dele, passar uns dias. E eu sei que eu cheguei aqui dia 20 de dezembro, dia 1º já estava namorando e mais já estava casada. Eita, glória! E Deus O piazão falou... foi rápido. E Deus falou lá em Maceió que um dia eu cheguei muito triste na igreja por tudo que eu já tinha passado. E Deus usou meu irmão lá, né? Falou assim, parecia que ele tinha lido o meu pensamento, da igreja de casa até a igreja. E ele falou que a pessoa com quem eu ia me casar já tinha casa, não se preocupa com casa, não se preocupa com nada, eu vou te lançar naquele lugar. Só que eu não sabia que era em Foz do Iguaçu. E eu vim para cá e aqui Deus cumpriu a promessa na minha vida. E detalhe, meu marido ele tem uma história parecida com a minha. O testemunho de vida dele é parecido com o meu. De traumas e de tudo mais. Ele perdeu a mãe, ele tinha 5 anos e com 9 anos mataram o pai dele. Ele chegou em casa para brincar, ele encontrou o pai morto dentro de casa. Aí ele se criou, só que ele teve mais, eu falo para ele que ele teve mais sorte do que eu. Porque ele sempre, a família que criou ele fala que ele sempre foi um menino muito bom, que não foi o meu caso. Eu era terrível, ninguém me quis, só Jesus. Viu, Maria? Você disse uma coisa muito importante que eu também não quero deixar passar batido, que me chamou muito a atenção. Porque assim, cara, uma coisa, ela falou sobre o perdão. Uma coisa, meu filho, é você estar num baile, um cara vir pisar no teu pé e você falar, não, eu te perdoo. Esse é um tipo de perdão tranquilo, né? O cara veio e arranhou teu carro lá fora, acidentalmente, e você perdoar. Agora, vamos lá. Agora você perdoar uma pessoa que te espancou quando você era um ser indefeso. Cara, eu volto a falar. Eu tenho uma filhinha de 9 anos que eu trato como um diamante, porcelana, uma né? porcelana. Você perdoar um cara que tem coragem de, com um pedaço de pau, bater numa criança de 8, 9 anos... que sabe que essa criança é desassistida, não tem os pais. Gente, eu levei algumas palmotoradas em 2. Eu fiquei mais de mês sem andar. E as mãos ficaram bem chatas. Por causa dessa surra. Eu levei a surra e ainda levei palmatoradas na mão. Isso, cara, então assim, o perdão, eu achei muito interessante a forma que Deus foi mexer naquilo que talvez era mais difícil na sua vida. Hoje, quando você olha para sua história, a reviravolta que Deus fez na sua vida, que hoje você tem uma vida abençoada, você tem um chamado, você se sente amada por Deus, amada pelo seu marido, você tem uma família, você tem uma casa, você sente que tudo isso começou com um perdão. Perdão. E a minha mãe também, que não foi fácil, né? Que eu queria louvar, eu queria cantar, eu queria participar do louvor da igreja, e Deus falou assim, que eu falei para Deus que eu queria. Porque desde criança eu sempre gostei, quando eu estava no orfanato, eu só brincava de cantar, eu queria cantar. E quando eu cresci, né, me tornei cantora, pela misericórdia. Só que Deus falou assim, você quer me adorar? Então tu desafia tu perdoar tua mãe, porque eu tinha muita mágoa da minha mãe. Eu tinha ódio, eu odiava. Eu dizia na roda de amigos, se ela aparecer hoje aqui, eu mato. Eu não quero nem conversar com ela, eu falava. E Deus me trouxe esse desafio. Primeiro foi perdoar minha mãe e depois esse policial e muitas pessoas, né, que me maltrataram, me machucaram. E, William, é algo que, assim, que eu tenho muito orgulho de falar. Quando eu encontrei aquele versículo ali, eu encontrei a paternidade de Deus naquela noite.
né? Eu encontrei. Deus falava para mim, através daquela palavra, que Ele me amava. E ali eu me senti, eu passei a me sentir diferente. Eu disse, nossa, Deus... Eu pensei assim, nossa, cara, o cara que criou todas as coisas, ele gosta de mim, me ama, né? E eu tinha 2 semanas que eu estava na igreja. E a partir dali, eu passei a viver a paternidade de Deus. Eu passei a viver na dependência de Deus. Hoje, quando eu quero alguma coisa, eu peço a Deus. Deus me ensinou como me vestir. Deus me ensinou muita coisa. Coisas que uma mãe ensina para uma filha, Deus me ensinou quando eu vim para a igreja. Deus é maravilhoso. Você aí que está longe de Deus, você não sabe o que você está perdendo. Que não existe nada melhor nessa vida do que a paternidade de Deus. Você descobrir que Deus é teu pai, né? Deus é maravilhoso. Eu quero até aproveitar a oportunidade para falar para você que eu me sinto impulsionado para dizer, logo no primeiro episódio do ano, a gente está no primeiro mês do ano, que quem sabe você está assistindo esse programa e você está tão impactado quanto eu, e você faz uma retrospectiva da sua vida nos últimos anos e percebe que nada muda, que você sempre está patinando, que nada dá certo na tua vida, que você não avança, você não é feliz emocionalmente, você não é feliz profissionalmente, você dá tudo errado na tua vida e quem sabe, muito provável, Deus está usando esse programa para falar para você, perdoa, abre mão. Ah, mas eu tô certo, ele tá errado. Perdoa. Decida perdoar. Quem sabe você tá me assistindo agora e você tá impactado com isso tanto quanto eu. Perdoe. Porque para você alcançar o perdão do Senhor, cara, se você não sabe perdoar o irmão que você vê, se você não sabe amar o irmão que você vê, como que você vai esperar algo de um Deus que você não vê? É bíblico. Então, perdoa, meu filho. Aprenda o poder do perdão. Eu fico maravilhado com esse primeiro episódio porque falamos de coisas muito importantes aqui, mas eu não posso encerrar esse programa sem que você olhe para aquela câmera ali, Maria, e deixe uma palavra final para quem está assistindo, quem ouviu a tua história, quem sabe passa pelo que você já passou, quem sabe já passou e não consegue perdoar. Deixa as suas considerações finais ali para esse povo. O que eu quero falar nessa noite, William, para todos que estão nos ouvindo, para nós aqui também, né? Que a falta de perdão, ela retém. Ela prende muita coisa. Muita coisa, às vezes, não vem para a vida da gente por causa da falta de perdão. É como se tem uma sala fechada ali, muitas bênçãos, mas a chave é o perdão. Você só vai adquirir tudo aquilo ali quando você perdoar. Enquanto não perdoa, porque o amor, o perdão, meu pastor ele sempre costuma dizer, né, que se você não se arrumar aqui na vertical, horizontal não funciona, tem que perdoar. Tem que perdoar. É fácil? Não, não é fácil. Mas Jesus, ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda. O que me ajudou na minha vida foi a paternidade de Deus, aquilo que eu falei. Eu amo falar sobre a paternidade de Deus porque foi o que tem me sustentado até hoje. Então, perdoe. Perdoe para que as bênçãos do Senhor venham para a sua vida. Mas enquanto não perdoar, as coisas não andam. Não adianta não querer correr para lá se antes você não se arrumar aqui. Tem que se arrumar aqui embaixo primeiro. Com toda a certeza do mundo. Tá aí o segredo, né? Porque assim, de repente, para quem não criou traumas, para quem nunca não passou, não teve uma vida traumática, falar para você perdoar é uma coisa, mas aí você acabou de ouvir alguém que genuinamente viveu e colecionou traumas por muitos anos durante a vida e descobriu em Deus que a chave do sucesso é o perdão. Então você pode começar 2025 da melhor maneira e ouvindo o melhor conselho. Perdoe. Com toda certeza. Quer falar, Yuri? Alguma Sem coisa aí? mais, cara. Sem mais. Você me perdoa? Vou pensar no teu caso. Gente, esse foi o episódio número que você tá vendo aqui. Eu quero dizer pra você, Maria, que foi um prazer receber você aqui. Em nome de todos nós aqui, a gente ficou muito feliz. Eu acredito que Deus preparou esse tempo para você, justamente você ser a primeira do ano, pra gente já começar o ano com o pé direito, mostrando a importância do perdão.
A importância da superação que só pode vir que é a graça de Deus, cara. Porque uma história dessa não é todo mundo que tem estrutura pra aguentar isso. Tem que entender o propósito. Tem que entender o propósito. Eu entendi o propósito. E assim, hoje tá aqui podendo falar pra tanta gente, eu tenho certeza que é um propósito vindo dos céus. Né, Yuri? Oi? O negócio é o pessoal que tá assistindo. Eu sempre falo isso que cada um tem as suas lutas, né? Cada um tem os seus problemas, os seus traumas. E ninguém pode dizer que o seu trauma é mais pesado que o meu, que as suas lutas são... Mas pega como base a vida da irmã Maria. Porque, cara, não foi fácil. Com certeza não foi fácil. Eu não consigo me imaginar no lugar. Então, é o que a gente falou aqui. A Maria falou, o William, o René. Vamos procurar perdoar, porque a gente viu na sua vida que foi o sucesso para você. Você conseguiu caminhar, conseguiu perdoar e acessar coisas que Deus tinha para você. Então não leva pro túmulo não, gente. Não leva pro túmulo. Tem muita gente que tem mágoa na vida e leva pro túmulo. Não deixa. Isso Perdoa. mesmo. Aprenda a perdoar. Bom, então, gente, esse foi o nosso episódio. Começando com o pé direito aqui, 2025. Eu espero que você consiga absorver tudo que foi falado aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se inscrever lá no Necessário Comentar, porque a gente vai começar lá também. Aqui na descrição do vídeo tem o @ da Maria. Lá no Instagram, você que quer seguir ela, quer deixar um recado pra ela lá, quer falar, compartilhar da sua vida. Quem sabe você tem lutas, quem sabe você tem traumas, quem sabe você foi abusado, foi abusada. Quem sabe sua vida tá toda bagunçada, você não tem com quem falar. Eu não quero falar com o pastor, eu não quero falar com o irmão aqui. Fala com a Maria. Manda um recado pra Maria no Instagram, compartilha sua história com ela. E ela vai orar com você, ela vai te aconselhar, porque uma coisa é eu falar. Eu tenho a teoria daquilo que eu ouvi. Outra coisa é uma pessoa que sabe exatamente o que você está passando, porque ela passou experiência com isso. E ela pode falar para você também. Então procura a Maria lá no Instagram, deixa um recadinho para ela, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado, porque é uma mulher de Deus. Continua com a gente, porque esse ano a gente vai fazer muita coisa. Nós vamos combater muito a religiosidade. A gente vai bater pesado em cima dos doutores da lei aí que estão na internet, estão dentro dos templos, achando que tá abafando. O necessário nasceu para pegar vocês, meu filho. Esse ano, René, promete. 2025. Esse ano nós vamos fazer muito, René. É isso aí. E lembrando, ó, pessoal, isso é muito importante. Instagram, Necessário Podcast também tá no Instagram. Nós vamos começar a fazer lives. Isso, a gente vai começar a fazer live quase que semanal lá, ao vivaço, meu filho. Às vezes, e eu não fico anunciando não, hein? Eu apareço, quem sabe uma hora eu vou aparecer eu e a Maria lá, ao vivo no Instagram. Vai perder, se não tá lá, perdeu. Não tá lá, perdeu. Então, ó, Instagram também é importante. É isso aí. Gente, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu recado, o seu like. Por quê, Yuri? É necessário. É necessário, René? Muito necessário. É necessário, Bora, Maria? É necessário. 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 É necessário. Necessário. É necessário. Necessário.